Olá, eu sou o professor Tiago Falcão e estamos aqui novamente para darmos continuidade a um assunto que já havíamos tratado na aula anterior. Então esse assunto é o substantivo. Para simplificar, vamos pensar por enquanto que o substantivo é tudo que existe. Então se a gente fizer a pergunta, celular existe? E a resposta for existe, então provavelmente essa palavra é um substantivo. Claro que essa é uma definição simples que a gente precisa elaborar melhor depois, mas por enquanto vamos ficar apenas com essa simplificação. E aí a gente vê agora uma imagem em que é possível ver e formular palavras que são substantivos, seguindo aquela mesma regra que eu havia falado. Óculos, por exemplo, existe? Existe, então é um substantivo. Bola existe, então bola é um substantivo. A gente vê vários tipos aqui, ó. Tem bolsa, tem lápis, tem caneta, tem um mapa, tem uma bússola. Então, todas essas palavras são exemplos de substantivos. Então, a gente pode se perguntar por que existe essa classe de palavras, essa classe gramatical? Qual a importância desse substantivo? E aí a gente vai encontrar a seguinte questão. O substantivo surge na necessidade dos seres humanos de darem nomes a todas as coisas. Então, a gente tende a dar nome a todas as coisas, dar nome a todos os seres, a tudo que existe. Tudo que existe a gente tem que dar um nome, senão a gente não consegue falar a respeito das coisas. E aí vem um questionamento interessante, uma pergunta que você pode se fazer, por exemplo, quem deu nome a cada coisa? E a gente pode mudar o nome dessas coisas de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas necessidades. Se sabe a resposta dessa pergunta, dessas duas perguntas, vai lá nos comentários e compartilha comigo. E aí essa mesma gramática que a gente já viu, para quem não lembra, para quem não viu, tá aqui. Então essa gramática, ela dividiu os substantivos da seguinte maneira. Então, mesmo dentro dos substantivos, a gramática também dividiu eles de uma forma que fica organizado, para facilitar também o nosso entendimento, nossa compreensão. E o primeiro deles é o concreto. Lembra do cimento, do tijolo, que a gente vai construir uma casa? Então, o concreto tem a ver com as coisas, geralmente, que a gente toca, as coisas que a gente pega. Né? É concreto. Então, a gente precisa tocar. Então, esse é o substantivo concreto, que ele nomeia os seres que têm uma existência independente, real ou imaginária. Essa é uma definição, uma explicação que é um pouco mais elaborada. Mas a gente precisa pensar nesse momento apenas que se trata de coisas que a gente pode tocar. Tem também um abstrato. Esse substantivo abstrato nomeia ações, estados, qualidades e sentimentos que não têm existência própria. O que é que isso quer dizer? Existem sentimentos. Lembra aquela pergunta que eu já havia elaborado desde o começo sobre o que existe? E sentimentos também existem. Sentimentos como amor, alegria, paz. A gente não tem como tocar essas coisas. São palavras e são abstratas, que a gente não consegue tocá-las. Então é uma forma fácil da gente também compreender isso, por enquanto. Existe também o substantivo próprio. Novamente, os seres humanos têm a necessidade de nomear todas as coisas, inclusive as pessoas. Por isso que quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente recebe é um nome, que a gente precisa ter o nome das coisas para poder chamá-las ou falar alguma coisa sobre elas. Então, os substantivos próprios são o nome de pessoas, de lugares, de países, de rios, de florestas. Então, são todos nomes próprios, dizem respeito a uma pessoa específica, a uma cidade específica, a um país específico. São substantivos próprios. Há também os substantivos comuns, que nomeiam seres em comum. Não é nada específico. Por exemplo, televisão, computador. Pode ser qualquer televisão, qualquer computador, e a gente vai saber que se trata de um determinado objeto. Já o coletivo é aquele que se refere a um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo quando usado no singular. Por exemplo, alcateia de lobos, vara de porcos, enxame. Então existem vários coletivos que designam um conjunto de seres. Por hoje a gente vai ficar com essa simplificação dessas ideias para poder elaborar e aprofundar nas próximas aulas. Se gostou do vídeo, não esquece, deixa seu like e compartilha. Até logo.